Olá, e que bom estarmos juntos outra vez. Alguma vez pararam para pensar por que é que esta ideia de adorar em conjunto tem tanta força há tanto tempo? Pois bem, é exatamente isso que vamos explorar. A essência de construir algo em comunidade, com um propósito maior que nós. E para isso, vamos direitinho à origem de tudo. E olhem só, tudo começa aqui, com este convite, esta frase do livro do Êxodo. E reparem, isto não é uma ordem fria, é uma declaração de desejos. É mesmo a ideia central que nos vai guiar. Um desejo profundo de Deus de estar perto, de morar no meio da sua gente. Esta vontade de habitar é a grande chave. Não estamos a falar de uma presença distante, lá no alto, num pedestal. Não. Estamos a falar de uma ligação de perto, íntima, vivida no meio do barulho do dia-a-dia da comunidade. A mensagem não podia ser mais clara. Deus não quer ser um mero espectador, quer é participar na vida do seu povo. E pensem nisto, esta não é uma ideia de última hora. Desde o início dos tempos que o plano era este, viver em comunidade. A história mostra-nos que mesmo quando as coisas correram mal, este desejo de viver em conjunto nunca desapareceu. A comunhão não é um extra, sabem? É a fundação, a base de tudo. E para irmos ainda mais fundo, há esta palavra hebraica incrível, Shekinah. É muito mais do que dizer presença. A Shekinah era a manifestação visível, quase palpável, da glória de Deus. Era a prova viva de que Ele estava mesmo ali, a viver no meio de todos. Certo? Então, como é que este desejo todo se tornou físico, real? Bem, a promessa transformou-se num projeto bem concreto, o santuário no deserto. Aquilo não era só um edifício qualquer, era o primeiro ponto de encontro oficial entre o céu e a terra, ali mesmo no meio do acampamento. E o mais fascinante é a precisão disto tudo. O projeto não foi deixado ao acaso, tipo, desenrasquem-se, nada disso. Cada detalhe, desde o tipo de madeira até ao que os sacerdotes deviam fazer, foi desenhado ao pormenor. Isto mostra a importância gigante que este espaço de adoração partilhado tinha. E lá dentro, nada estava lá só para decorar. Cada objeto, desde a famosa arca até ao candelabro, tinha um significado profundo, um propósito. Tudo junto criava uma experiência de adoração em que a comunidade inteira se ligava a Deus através de rituais e símbolos cheios de sentido. Com o passar do tempo, claro, a forma adaptou-se. Aquela tenda portátil, prática para quem andava no deserto, deu lugar ao grandioso Templo de Salomão. Mas apesar de todas as diferenças de materiais e de tamanho, a essência, essa não mudou. Continuar a ser a casa de Deus no meio do seu povo. A lição é poderosa. O que importava era o propósito, não as paredes. Mas uma casa é muito mais do que paredes, certo? São as pessoas lá dentro. E isto leva-nos da estrutura física para a estrutura humana. E é aqui que entra um conceito grego lindíssimo, koinonia. Significa comunhão, parceria. É aquela ideia de que, juntos, somos muito mais fortes. Para percebermos isto, esta metáfora é genial. Imaginem a cena. Uma pessoa não pode usar as mãos, só pode falar para dar ordens. Outra está de olhos vendados, só pode usar o olfato para saber qual é o sumo. E uma terceira não pode falar, só pode mexer-se e agir. Sozinhos era um desastre, mas juntos conseguem fazer o que parecia impossível. Então, a pergunta óbvia é: qual delas era a mais importante? A resposta é a pura essência da koinonia. Todas. Eram todas igualmente essenciais. O sucesso não dependeu do talento de um só, mas da forma como combinaram as suas forças para compensar as fraquezas uns dos outros. E é precisamente esta a lógica de uma comunidade de fé. Cada pessoa chega com os seus dons e também com as suas limitações. A ideia não é ir para ser um espectador, mas sim um participante ativo. Na igreja, cada talento, cada voz, cada simples presença é uma peça fundamental neste puzzle gigante. Ok, tudo isto é muito interessante, mas e hoje em dia? Como é que isto se aplica a nós? De que forma é que a nossa participação nos cultos reflete esta interdependência, esta koinonia, que constrói um espaço para Deus habitar? Vamos olhar para estes 4 exemplos. E atenção, a ideia aqui não é julgar, é só mesmo para pensarmos. Temos o Joel, que serve ativamente, a Priscila, que está de corpo presente, mas a mente está longe, a Janice, que vence o nervosismo para partilhar o seu dom, e o Carlos, que está no sítio certo, mas fora da comunhão. Será que nos revemos em alguma destas atitudes? Como é que a nossa participação individual afeta a adoração de todos? No fundo, a mensagem central é esta, e é tão simples quanto transformadora. Acontece algo de especial, algo único, quando as pessoas se juntam com o mesmo propósito de adorar. A promessa é muito clara.
Deus une-se a essa comunidade. A adoração em conjunto não é apenas um ritual, é um convite para um encontro. E por isso, a reflexão final fica para cada um de nós. Sabendo disto tudo, como é que podemos, juntos, tornar a nossa adoração mais rica, mais intencional? O que é que cada um de nós pode fazer, na prática, para ajudar a construir este santuário vivo, semana após semana? Fica a pergunta no ar.